Olá, tudo bem? Bem-vindo de novo aqui ao meu canal. Eu sou Ana Moraes, você já me conhece. Eu falo aqui sobre educação e desenvolvimento e hoje eu vou falar sobre um fenômeno importantíssimo para o equilíbrio emocional que pouca gente conhece. É o fenômeno do sequestro emocional. Uma das abordagens mais interessantes sobre o sequestro emocional é feita aqui pelo Daniel Goleman nesse livro, que provavelmente você conhece, o livro sobre inteligência emocional. E ele escreveu um capítulo inteiro sobre o sequestro emocional, que eu costumo recomendar a todas as pessoas que, se puderem, leiam. Para quê? Para entender o que é que acontece no nosso cérebro quando a gente está sob uma situação de lutar ou fugir. Essa situação de lutar ou fugir, você também já deve ter ouvido falar, são as programações básicas com as quais o nosso cérebro vem desde nascença, né? O nosso cérebro é programado para, diante de uma situação de risco, perigo, ameaça, uma situação que invoca em nós fortes emoções, basicamente o nosso cérebro tem duas reações, né? Que são as reações de lutar ou fugir. E em outras ocasiões também, onde o cérebro está sob fortes emoções, sob forte pressão, o que é que ele faz? Ele recruta todas as áreas do cérebro para enfrentar aquela situação ali. E o que é que acontece quando o próprio cérebro recruta essas outras áreas? Né? Ele faz isso através do neocórtex, né, que é o cérebro pensante, ter a oportunidade de avaliar, de analisar a situação. Né? Então, o cérebro tem o sistema límbico, e o sistema límbico, quando ele vê que está diante de uma situação como essa, ele recruta todas as outras áreas do cérebro e não deixa o cérebro pensar. É isso que acontece. Porque ele está montando o corpo, o cérebro, para a reação de lutar ou fugir, que é a programação básica com a qual a gente vem. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês desse capítulo do Daniel Goleman sobre sequestro emocional, aqui desse livro, para vocês entenderem mais ou menos o que acontece no nosso cérebro e por que é que as pessoas às vezes têm reações absurdamente surpresas para nós, né? Essas explosões emocionais são chamadas de sequestros neurais. Nesses momentos, sugerem os indícios de pesquisa, de estudo, né? Que um centro no cérebro límbico proclama uma emergência, recrutando todo o resto do cérebro para o seu plano de emergência. O sequestro ocorre num instante, ou seja, são segundos, né, ou milésimos de segundo, disparando essa reação momentos antes de o neocórtex, quer dizer, o cérebro, a parte que é responsável por analisar, avaliar as situações, avaliar o nível, o grau de risco e de problema que você está enfrentando. Isso acontece segundos antes do cérebro pensando ter a oportunidade de ver e analisar o que está acontecendo, sem ter o tempo necessário para decidir se aquela é uma boa ou uma má ideia. A marca característica do sequestro neural é que, assim que passa o momento, o cérebro possuído não tem a menor noção do que deu nele, do que aconteceu, do que se passou. Né? Então, veja, nós estamos falando aqui de uma reação cerebral, neuronal cerebral, né, que acontece no cérebro da gente e que impede a gente de avaliar. Por isso que existe um ditado muito comum, né, que quando a pessoa estiver diante de uma situação muito altamente estressante, ela saia de cena. Para quê? Para ela ter o tempo de pensar. Então, quando a gente diz assim, vai tomar um copo d'água, vai ali fora tomar um ar, sai de cena, é para a pessoa poder recobrar a razão e o cérebro ter tempo de processar, analisar o que está acontecendo e tomar uma boa decisão. Então, esse capítulo do livro é um capítulo muito interessante. Ele inteiro fala sobre o sequestro emocional e o que é que acontece no nosso cérebro. E é muito importante a gente entender isso, porque assim a gente começa a perceber por que é que algumas pessoas têm algumas reações em determinadas situações que são reações totalmente atípicas, né? Muita gente diz assim, eu não sei o que deu em mim. Claro que não estou falando isso aqui, e nem o próprio autor está falando isso aqui, justificando esse momento, no sentido de justificar coisas erradas que são feitas, por exemplo, crime, agressões, etc. Mas se a pessoa está sob sequestro emocional, ela com certeza não vai se reconhecer. Porque ela não teve tempo de racionalizar, ela não teve tempo de pensar, ela não teve tempo de analisar. E a emoção foi tão forte que o cérebro recrutou todo o sistema, né, e comandou o corpo para uma determinada reação que pode ter sido lutar, pode ter sido fugir. Né?
Então, isso é o que acontece no nosso cérebro. Isso também acontece com crianças, tá, gente? Principalmente porque as crianças ainda não têm a maturidade, todo o sistema cerebral concluída, até por ali por volta dos 8 a 9 anos, 7, 8, 9 anos, né? Então, as crianças ainda não têm a maturidade cerebral. Até os 16 anos, por volta dos 16 a 17 anos, o sistema cerebral de um adolescente também não está completo, por isso que os adolescentes geralmente não tomam boas decisões, porque ainda falta completar todas as sinapses, todas as ligações, a maturidade de todos os sistemas cerebrais, inclusive o límbico e o neocórtex, também precisa ser completada. Então, por isso, não é um adolescente não é civilmente imputável, porque ele não tem condições realmente de tomar boas decisões por si só, no geral, né? Então, envolve toda uma questão de maturidade cerebral, também isso é uma coisa física, biológica, não é questão de educação, ou se alguém foi bem educado, ou se tem maturidade, não, é questão realmente biológica cerebral mesmo, é uma questão neuronal, então por isso exige a nossa atenção, sobretudo com crianças, né? E aí eu queria abordar mais um aspecto aqui em relação à questão do sequestro emocional, que é a questão da reação das emoções, né? A emoção é tão forte que ela provoca esse, vamos chamar assim de curto-circuito, né? A emoção é tão forte que ela provoca esse curto-circuito e a pessoa entra em situação de sequestro emocional e ela não consegue divisar realmente o que está acontecendo, qual é o nível de perigo, de risco, etc. E, por conseguinte, toma decisões provavelmente equivocadas, né? Ou age sem pensar. Por isso que a gente diz, fulano agiu sem pensar. Por quê? Porque estava sob sequestro emocional, possivelmente, e por isso não conseguiu ler os alarmes cerebrais que estavam fluindo e por isso também não conseguiu tomar boas decisões. Então, essa coisa da emoção, né, de estar sob forte emoção, e isso provoca essa reação tão ruim no nosso cérebro, e por isso tem essa tradição, essa cultura de dizer, olha, quando a pessoa está muito agitada, está muito nervosa, está muito irritada, está com raiva, ela precisa neutralizar. O que é neutralizar? É sair de cena, é tomar um café, é tomar uma água, é sair do lugar onde existe ali o motivo a coisa disparadora da emoção muito forte, ou da raiva, por exemplo, para que a pessoa possa realmente dar tempo ao cérebro analisar a situação com mais calma e aí sim poder controlar essa reação cerebral e sair do sequestro emocional. O sequestro emocional é isso, né? O seu cérebro agindo na possibilidade de que exista uma ameaça iminente, né? É isso que o cérebro faz. Então, ele faz isso, a pessoa, notadamente, pode tomar uma decisão equivocada numa hora como essa, se ela não se acalmar e se ela não voltar a si, ou seja, se ela não conseguir controlar e estabilizar os fluxos cerebrais para poder ele voltar a funcionar idealmente, como deveria estar funcionando. Né? Então, esse processo de administrar a emoção, de controlar a emoção e de manter o equilíbrio, mesmo diante de uma crise, mesmo diante de uma situação ameaçadora, é muito importante a gente trabalhar e desenvolver isso, claro que não em situações que envolvam risco, para que o nosso cérebro se habitue a recuperar o mais rápido possível o controle do próprio cérebro, né? Quer dizer, não ficar sob o controle desse chamado, né, do sistema límbico ali que diz, gente, olha, para todo mundo, vamos resolver isso aqui. Quanto mais rápido o cérebro entende que ele pode recobrar o controle e deixar o neocórtex reavaliar a situação, analisar a situação e tomar boas decisões, então isso é um treino que ajuda muito se por acaso a gente estiver sob fortes emoções, né, e numa situação que delimita, né, e cerceia a nossa racionalidade. Então, eu estava louca para falar um pouco sobre esse tema do sequestro emocional. Toda segunda-feira tem vídeo aqui no canal, espero que você goste. Recomendo mais uma vez que você leia o capítulo sobre sequestro emocional do livro do Daniel Goleman sobre inteligência emocional. É um dos melhores livros sobre inteligência emocional que nós temos aqui no Brasil traduzidos, né? E espero que você goste do vídeo. Se você gostou, deixa um comentário, curta, compartilha, assine o canal, compartilhe com pessoas que você acha que vão ter interesse sobre inteligência emocional e desenvolvimento humano. Até a próxima, toda segunda-feira a gente se vê aqui. Obrigada.